Alô, alô, quarentenadinhos e quarentenadinhas, como é que vocês estão? Todo mundo aí recuperando a saúde, produzindo vitamina D, cuidando do pulmão? Na aula passada, a gente deu uma aula mais livre, que era de quê? De entrosamento com a filosofia. A gente viu todos aqueles troços de quando a filosofia está presente na nossa vida, para que ela serve, o que ela significa, esse troço de amor pelo conhecimento e tal. E quando a gente, por exemplo, pergunta, por que que o crush, a crush é tão bonito, tão bonita, né? A gente está fazendo uma pergunta pelas origens, qual a causa da beleza, né? De onde é que vem, qual a origem da beleza dessa pessoa. Mas enfim, continuemos. A aula de hoje, vamos entrar já em matéria, olha só que coisa triste. Mas não, calma galera. Filosofia, como a gente viu, não é só esse troço de estudo, de livro, esse troço chato assim que você fica lá ruminando, lendo e tal. Filosofia está presente em todos os momentos da nossa vida. E então a aula vai ser como? Tranquilona para vocês aí se prepararem. Se vocês olharem lá no conteúdo pragmático, o que tem para o terceiro ano, para vocês? Tem poder. Poder, política e o que ele chama de relações de poder. Então a gente vai começar com esse tema, né? Esse tema é cabuloso, porque vincula ética, vincula o certo, o errado, o bom, o mal, a virtude, o vacilo. Inclui também política, como que a gente deve agir, estruturar a nossa sociedade, como que a gente influencia um ao outro, como que funciona a nossa relação com o outro. Para começar a estudar esse tema, então, a gente vai começar com um brother que chama Michel Foucault. Foucault, né? Nome complicado pra caraca, mas português também tem uns nomes complicadíssimos, né? Vamos falar a verdade. Ele morreu em 1984, é um filósofo bem recente. E por que a gente vai começar com ele? Porque ele é o brother que inventou esse termo relações de poder. Então, para começar a estudar poder e política, a gente vai começar com ele. Aqui a gente tem uma listinha bem pequenininha, porque ele tem muitos mais livros, né? Ele tem, por exemplo, a história da sexualidade, a palavra e as coisas. Ele tem o nascimento da biopolítica. A gente vai ter uma aula sobre biopolítica, vocês vão ver como é que funciona isso, né? Enfim. E aqui, então, tem uns poucos livros que eu selecionei só para mostrar para vocês de exemplo, mas ele tem muitos mais. A história da loucura, onde o Foucault vai analisar como a loucura se manifesta, como ela aparece, né, como ela é pensada em diversas épocas da sociedade. Então, por exemplo, o louco já foi um oráculo, alguém que falava, né, que tinha uma conexão com o mundo espiritual. O louco já foi visto como um bobo, um abobalhado, alguém assim que não tinha as faculdades completas, até o louco ser visto hoje em dia como um doente. Mas ele passou por várias formas, né? Então ele se manifestava dentro de várias formas, dependendo de como você observava ele. O Foucault também escreveu Vigiar e Punir, que é um ensaio dele que ele vai chamar de sociedades disciplinares, aonde ele vai analisar certas instituições, que ele vai chamar de instituições disciplinares. A gente vai ter uma aula disso, relaxa, meu povo. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar, né? Mamão, papaya. Não sei. Não como mamão. O Vigiar e Punir, então, ele vai analisar instituições como o quartel, o hospital, a cadeia, a escola, que para ele a fábrica, que para ele todos esses têm certas características em comuns, que nascem dessa noção de disciplina. A gente vai ter uma aula sobre isso, então não vou me aprofundar muito. Outro livro dele, Os Anormais, ele vai ver, por exemplo, como que determinadas pessoas que não se encaixam com os padrões da sociedade são vistas em períodos do tempo. Então o anormal já foi um louco, já foi um delinquente, já foi um meliante, ele já foi malvado, né? Ele era a causa, ele era o mal. Ele já foi, por fim, um anormal. Que é a teoria que a gente tem hoje em dia. Alguém que foge da normalidade, que foge do padrão. E
Microfísica do Poder, que não é nem exatamente um livro dele e tal, é mais um compilado de textos que ele escreveu, mas que é muito importante, principalmente por causa do nome, Microfísica do Poder, que é outro conceito dele que a gente vai ver hoje. Vamos começar então a aula sobre ele? Ok. A gente tira, é um PowerPoint ao vivo, é um PowerPoint ciborgue, meio do futuro, porque mundo de amanhã, meu povo, tecnologia, online, e meio do passado, né? Porque na verdade não é um PowerPoint, é só umas folhinhas que eu tô tirando aqui, então é do passado e do futuro, quem sabe? Continuando. Relações de poder é um conceito que o Foucault criou para parar de usar a palavra poder. Como assim? Quando o Foucault pensava no poder, em mandar e desmandar, em controlar o outro e tal, ele na verdade estava pensando em relações de poder. Toda relação humana é uma relação de poder. Desde a mais simples, como falar, pesquisar e etc. Toda relação humana é permeada de política. Então, por exemplo, até a mais simples, falar. Quem fala? Onde fala? É um homem? É uma mulher? É um médico dentro de um consultório? Quem fala a verdade? Falar a verdade é uma relação. Então, assim, todas as relações humanas, seja casar, quem casa, quando casa, como funciona a casa, tudo para o Foucault, todas as relações são cheias de política. Todas as relações têm política. Não existe mais relação simples ou inocente, mas toda relação ali é infiltrada, transpassada, né, preenchida por política. Então, desde a mais simples, né, quem diz a verdade, aonde diz a verdade, é dentro de um consultório, é dentro de um terreiro, é um jovem, o jovem diz a verdade, ou na verdade, para se dizer a verdade tem que ser um velho com um diploma, por exemplo. Então é isso. Relações de poder é um termo que o Foucault cria para falar que todas as relações humanas são políticas. Então você não faz política só quando você vota, ou então só quando você concorre ao Senado. Ah, quer mudar alguma coisa? Entra para a política, não é assim que a gente fala? Para o Foucault, não. Para o Foucault você não precisa se eleger senador, porque você tem que se vigiar constantemente, se observar constantemente, porque toda relação sua é política. Você abriu a porta? Para quem? Quando? Onde? Você está ofendendo alguém? Até falar, por exemplo, eu falo uma palavra que às vezes é racista, e aí eu ofendo alguém. Então até falar tem uma carga política, não é inocente. Por exemplo, pesquisar. Quem pesquisa? Onde pesquisa? Através de que metodologia pesquisa? São só homens que podem pesquisar? O que acontece com o conhecimento, com o saber, quando outras pessoas são permitidas a dizer, a pesquisar, quando outros corpos e tal? Então é isso. Os hábitos, desde os mais simples, como por exemplo sentar, levantar, ou então andar, como você anda, onde é permitido andar, todos os hábitos, nada é inocente, nada é só uma piadinha, nada é, enfim, simples assim, mas tudo é político, tudo tem política no meio. Todas as formas de agir, né? Tudo que você vai agir tem política no meio. Ok. Isso então, em vez da gente pensar numa grande política, se você quer mudar o mundo, você concorre para vereador. Você não precisa concorrer para vereador, você muda o mundo através das suas relações do dia a dia. Não adianta nada você se preocupar em ser vereador, em votar, se no seu dia a dia você é racista, você é machista, você é homofóbico e todas essas coisas. O que vai dar numa micropolítica. Tudo é político. Então a gente tem não mais uma macropolítica, uma política grandona, uma coisa de Estado e tal, presidente, vereador, mas a gente também tem uma micropolítica que acontece no nosso dia a dia, que a gente tem que tentar ser uma pessoa correta, porque todas as nossas relações, inclusive relações que a gente tem com os objetos, tipo pesquisar, ou relações com outros seres humanos, como falar, são relações políticas, tem ali um fundo político. Um fundo que o Foucault vai chamar de poder, né? Ok. Então, assim, relações de poder quer dizer que todas as relações humanas, todas as ações humanas, nadar, tudo é permeado de política. É invadido por política. É político também, não é só aquilo que você está fazendo.
E microfísica, ou microfísica do poder, ou então micropolítica, porque política é feita no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa relação. A nossa relação com os outros também é política. Nossa relação de amizade, ou de romance, ou qualquer coisa assim. Beleza. Uma das relações mais boladas é a relação falar a verdade. A relação, por exemplo, conhecer. Como você conhece, quem que disse a forma de conhecer. A gente entende conhecimento como uma coisa ocidental, como uma coisa racional. Então, se você conhece, por exemplo, através da arte, através da música, ou etc., você já não está produzindo conhecimento, porque conhecimento é aquela coisa inventada pelo grego, que tem que ser lógico, tem que ser racional, bem explicadinho, não pode ser misterioso que nem uma música e tal. Então, conhecer já não é tranquilão. A forma do conhecimento também já não é inocente, mas é a política. Então não é neutro. Não existe, se eu pegar o troço, vai cair. O jeito que você vai descrever isso, a maneira que você vai usar, vai estar silenciando e deslegitimando outras descrições e legitimando determinadas. No caso, a ocidental branca, científica. Não existe ciência neutra, mas a ciência também é política. Então, assim, o saber, para o Foucault, que é o conhecimento, que é a verdade, ele cria relações de poder. Por exemplo, eu detenho um determinado conhecimento e esse conhecimento que eu detenho me autoriza a falar de filosofia mais do que vocês. Isso é hierarquia, isso é uma relação de poder. A forma, o formato da relação que eu tenho com vocês, alunos, adquire uma característica própria, única, uma determinada forma, né? Ela se organiza de um determinado jeito baseado no poder, no saber, tipo a pedagogia. A pedagogia vai dizer que eu tenho que ser professor e tal, então a minha relação com vocês vai ser organizada em torno de um saber. A relação com o médico, você tem que escutar o médico manda em você, ele que decide, ele que sabe quando dizer. Também vai ser por causa de um saber, por causa de uma espécie de conhecimento. Então o saber cria relações de poder. E as relações de poder estabelecem o conhecimento, a forma que o conhecimento tem. Então é uma via de mão dupla. Por isso que o Foucault vai usar uma palavra só para os dois. Ele vai usar saber-poder. Saber-poder. Que para ele é a mesma coisa. Saber cria relações de poder. Nós estruturamos a nossa vida baseado naquilo que a gente acha verdade. Então, por exemplo, eu acho, né, que eu tenho que fazer determinada coisa porque o mundo é de determinado jeito. A vida é essa, não tem como escapar, então eu tenho que fazer isso. Baseado nas coisas que eu sei, do jeito que eu acho que a vida é, eu vou organizar as minhas relações. Vou organizar como é que eu me comporto com os outros. E as relações de poder, o modo como as nossas interações se configura, a forma das nossas relações, também vai mudar o nosso modo de conhecimento. Então, por exemplo, hoje em dia, o conhecimento é feito basicamente por homens brancos, ocidentais, e eles que vão produzir um conhecimento sobre as mulheres, por exemplo. E as mulheres não vão poder tomar parte na produção desse conhecimento. Então, antigamente, né, na época de Freud, por exemplo, as mulheres eram internadas em hospícios por causa de uma doença que se chamava histeria, ou histeria feminina. Isso era um diagnóstico que um homem dava sobre uma mulher. O fato é que a mulher era trancada em casa, a mulher não podia dar voz nenhuma na família, apanhava, ela era toda praticamente uma serva doméstica, né? Uma escrava quase. Com todos os ressalvos dessa palavra, acho que serva doméstica tá melhor. Mas enfim, a parada é essa, que ela não tinha voz para dizer o que estava acontecendo com ela não podia dizer, né? Então ela não podia produzir conhecimento, falar, o que está acontecendo não é que eu sou histérica, mas eu estou surtando aqui por causa dessa opressão toda. Então,
Os homens produzem um determinado tipo de conhecimento quando eles falam sobre as mulheres, mas as mulheres não podiam participar para criar um conhecimento também. Então a forma do saber, o que era verdade, as mulheres são malucas. Isso era verdade para aquela época e para aquele tipo de conhecimento que era formado só por homens. A forma da verdade vai se originar das nossas relações de poder. Então a gente só acha que determinadas coisas são verdades porque os europeus, durante a colonização, durante o imperialismo e etc., foram matando outras várias formas de verdade e enrijecendo, cristalizando uma relação de poder, de domínio, né, de hierarquia sobre as outras pessoas e as outras formas de conhecimento e as outras formas de verdade. Então, na verdade, a ciência histórica exemplifica isso muito bem. Se você vai achar que os portugueses chegando aqui no Brasil foi a civilização chegando, a cultura chegando para aqueles índios lá, que não tinham nada, que viviam no meio do mato, aí depois trouxe arquitetura, trouxe matemática e tal, ou se você vai achar que os portugueses chegando aqui foi genocídio, eles vieram roubar a terra dos índios, matar todos eles, a forma da verdade vai se dar pelas nossas relações de poder. Como a maior parte das pessoas que produz o conhecimento não é indígena, a verdade vai se passar como se Cabral tivesse vindo fazer um grande favor aqui pra gente, né? E não matar um monte de gente, série de genocídio aí que eles fizeram, inclusive biológico, meu povo. Primeiro coronavírus que exterminou tudo aqui no Brasil foi quem? Português. Isso mesmo. Enfim. Então, o que a gente vai ter são, para o Foucault, regimes de verdade. Um regime de verdade são os critérios que algo precisa ter para ser considerado verdadeiro numa sociedade. Então, por exemplo, para algo ser considerado uma verdade médica, tem que vir da boca de um médico, dentro de um consultório. Isso na nossa sociedade, por exemplo, para ser uma verdade sobre o corpo. A forma do conhecimento, a forma da verdade, o que é verdade ou não é monopolizada por uma determinada relação de poder. Galerinha, é muito melhor ao vivo, porque a gente lembra de coisas, a gente interage e a gente tem mais tempo também. Aqui eu estou tentando dar uma aula que normalmente eu daria em 1 hora, em, sei lá, 20, 30 minutos. Então a gente está aqui meio que apressado, não dá muito tempo para se corrigir, para lembrar de exemplos. Mas quem tiver lá no Google Classroom, olha só, agora a gente é do futuro, international. Mas assim, é internacional, mas não sabe falar em tupi. Como é que será que é em tupi? Google Classroom. Enfim. Hoje a gente vai parar por aqui. Mas quem estiver lá no Google Classroom vai ter acesso também à possibilidade de me fazer perguntas e ao material escrito, que vai estar tudo isso daqui bem mais escrito para vocês poderem ler junto com a aula e ficarem ligando. Ah, isso que esse idiota falou, esse professor burro aí falou, tá escrito aqui. Ah, agora tô entendendo. Enfim. Quem tiver dúvida, quem quiser só papear também, pode mandar mensagem, pode acessar lá. Vou postar isso na turma. Beijão, galera. Na próxima aula a gente continua em Foucault e a gente vai estudar especificamente esse livro aqui dele, Vigiar e Punir, que é um livro muito louco, tem umas interpretações muito maneiras sobre a vida, a prisão, a cadeia, a escola, o hospital, a fábrica e sobre o modo como o poder tenta disciplinar a gente, tenta nos tornar pessoas disciplinadas. E o que é isso de disciplinar uma pessoa? Vocês são disciplinados? Ou vocês são dóceis? Ou vocês são rebeldes? Fica essa pergunta aí para vocês pensarem para a próxima aula. Beijão, quarentenadinhos, quarentenadinhas.